Nosso entrevistado já está conosco. Com muita honra, vamos conversar com o Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome da ONU no Brasil. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Bom, tivemos o anúncio do Nobel da Paz de 2020 para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. E se todo mundo já, em algum momento, quase todo mundo ouviu falar desse programa, mas o fato é que sabemos pouco a respeito da sua extensão, do seu trabalho, das suas fontes de financiamento e da sua importância em várias regiões do mundo. Queria que você nos dissesse, Daniel, por que o Nobel da Paz para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Foi com muita alegria, né, que nós recebemos essa notícia. O WFP, o Programa Mundial de Alimentos, é uma agência das Nações Unidas, estabelecida nos anos 60, e com a finalidade de apoiar as populações em vulnerabilidade. O que significa isso? Aquelas populações do mundo que estão em situação de fome, que estão em situação de desesperança e que precisam da ajuda. E o WFP é uma agência da ONU que vive de doações, não tem um orçamento definitivo, e todos os anos o orçamento é composto por doações de países desenvolvidos. Hoje o Brasil também faz parte desses países que ajudam o WFP. Desde o início dos anos 2000, o Brasil ajudou o WFP com doação de alimentos e principalmente com cooperação técnica internacional, ajudando países do mundo, através do WFP, a criarem políticas sociais de combate à fome, de combate à pobreza. Hoje, o WFP é a maior agência das Nações Unidas. Apesar de depender de doações, é a que tem o maior orçamento, é a que tem o maior número de funcionários, exatamente porque tem que estar presente em qualquer instante, em qualquer momento, em mais de 80 países, e alimenta todos os dias mais de 100 milhões de pessoas em vários países do mundo. Então, o WFP é aquela agência que, se não existisse, tinha que ser criada, porque ela faz um trabalho silencioso, não trabalha muito a questão de publicidade, comunicação, por isso que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem, mas é uma agência imprescindível para ajudar o planeta a diminuir a vulnerabilidade das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional. Interessante, Daniel, que o programa ele foi criado pela iniciativa do Dwight Eisenhower, né? O Eisenhower percebeu que a ONU, além daquele papel estabelecido ali no final da Segunda Guerra Mundial pelas potências vencedoras, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, poderia ter um papel importante no combate à fome e na distribuição de alimentos. Agora, é claro que uma coisa é idealizar, é pôr no papel, e embora haja aí 17 mil funcionários à disposição do Programa Mundial de Alimentos, não é moleza, imagino, atender diversos países, não é? Nós temos problemas crônicos na América do Sul, na América Central, na África, em regiões da Ásia. O programa conta também com voluntários, a gente que sem receber, mas de alguma maneira ajuda esse programa a atingir os mais diversos pontos do mundo onde há fome? Sim, uma excelente pergunta. Principalmente, quando se fala em 17 mil funcionários, parece que é uma quantidade muito grande de pessoas. Mas lembrando que 80% desse grupo são pessoas da região, ou seja, contratadas localmente para fazer a organização e a entrega de alimentos. Então, cada país, vamos colocar aqui o Mianmar, que é um país que hoje está em conflito, né, e recebe a gente chama de L3, que é um nível 3 de cooperação. É um país que tem muita gente local, contratada localmente, para fazer a entrega dos alimentos. Motoristas, pessoas que carregam, pessoas que organizam os alimentos. Nós temos muitos depósitos ao redor do mundo
Eu gosto de falar também sempre, por exemplo, agora, nesse instante, o WSP ele tem mais de 3.000 caminhões, ele tem mais de 100 aviões, tem mais de 30 navios rodando pelo mundo, tem helicópteros, tem drones, ou seja, aqueles carros anfíbios que conseguem passar por qualquer região, porque o nosso papel, o nosso foco é conseguir chegar em lugares de difícil acesso, levar a comida para aquelas pessoas que estão em situação vulnerável, seja em qualquer região do país, não importa o governo, não importa a situação, o importante é fazer com que as pessoas recebam ajuda, recebam alimento ao redor do planeta. E o mais importante que nós vimos é que a questão da fome ela está ligada, um estudo foi feito há pouco tempo, aos conflitos. Lugares onde tem fome são suscetíveis a conflitos e a guerras. Então, acabando com a fome, automaticamente a gente vai diminuir consideravelmente o número de conflitos, guerras e aquelas populações suscetíveis a milícias, grupos armados, terrorismo, que isso tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra. E essas populações que não têm fome, que têm esperança, não entram em conflitos, em milícias, essas situações. Então, se a gente conseguisse acabar com a fome no planeta, automaticamente a gente estaria dando um passo gigantesco para conseguir a paz que nós tanto almejamos no nosso planeta. Daniel, ao longo da história, o programa e a ONU, nesse destacamento que diz respeito à alimentação das pessoas, deve ter enfrentado os mais variados conflitos, né? E desde situações internas de países a questões de fronteira, entre outras coisas. O que a pandemia do coronavírus representou do ponto de vista da dificuldade de cumprir o papel que o programa tem estabelecido pela ONU neste ano de 2020? A pandemia veio dificultar mais trabalho desenvolvido pelo WSP. Não vamos esquecer que o WSP teve um papel fundamental quando teve o surto do Ebola no oeste africano, naqueles países. Nós estivemos presentes lá e mesmo com o Ebola, que era uma doença terrível que matava em poucos minutos, né, e numa rapidez muito grande, as pessoas que eram infectadas, o WSP conseguiu atender aquelas populações. Então, mesmo agora com o Covid, o WSP não parou de trabalhar, as pessoas, mesmo com as situações de risco, enfrentando esse risco, logicamente tomando todas as precauções, né, nós continuamos tentando atender a todas as populações vulneráveis do planeta. O triste é que, junto com o Covid, vem uma crise econômica mundial. Os países todos do mundo vão ter crescimento negativo agora em 2020. E isso leva, logicamente, desemprego, leva a pessoas ficarem sem o seu trabalho, pessoas que não vão conseguir vender suas produções. Então, logicamente, mais pessoas estarão vulneráveis a engrossar essa fileira. Hoje nós temos o último quadro da fome no mundo, 690 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O que significa isso? São pessoas que não sabem se terão comida agora, não sabem se sobreviverão até a noite, terão alguma coisa para comer. Amanhã nem se diz. Então, elas não têm a mínima segurança de que terão um alimento. Então, é exatamente essa população que vai acabar se agravando por causa da Covid, porque as pessoas sem emprego, sem recursos, elas não têm para serem mantidas. As pessoas ingressarão agora nos países ao redor do mundo, mesmo depois que houver uma vacina para a Covid. Daniel, o quanto as populações ficaram mais solidárias nesse ano de 2020? Os apoios que vocês receberam ficaram mais intensos ou muito pelo contrário? É uma questão bem interessante. É o ano que o WSP teve o seu maior orçamento da história. As pessoas estão, e os países... Eu sou uma pessoa sempre que acredita no ser humano, né? Então, eu acredito que nós vamos conseguir ter um planeta mais solidário, mais humano, que as pessoas se ajudem e não deixem mais que um sofra na frente do outro.
né? Indiferença, aquela famosa indiferença, não é comigo, então não me afeta, então eu não estou nem aí. Esse é um dos piores males que existem. Então, eu acho que a gente tem observado mais países ajudando, mais orçamentos sendo colocados e, principalmente, iniciativa privada, muitas empresas. Hoje, as empresas estão sentindo que, se elas não tiverem responsabilidade social, elas vão vender menos. Então, toda empresa que hoje se preocupa com o social vai ter sua venda incrementada. Todo capitalista que entender isso vai ganhar automaticamente muito dinheiro. Ele tem que se preocupar com a sociedade onde ele trabalha, onde vive. E isso está acontecendo em várias partes do planeta e nós temos visto muito mais solidariedade, muito mais gente trabalhando. O WFP é um exemplo concreto do multilateralismo. O que significa isso? É que se não fosse a ajuda de vários países, né? E aí entra Estados Unidos, China, os países europeus, a Rússia, o Irã, todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, trabalhando para ajudar outros que não têm essa condição. Então, é um exemplo concreto. Quem ganhou o Nobel não foi o WFP, foram todos os países da iniciativa privada e as populações que ajudam outros que estão em situação mais vulnerável. Daniel Balaban, a última da minha parte aqui. Primeiro, tem até uma pergunta aqui sobre... Deixa eu ver. Se você tem a informação, claro que é aproximado, né? Até porque esse número é variável e tal, mas quantos milhões hoje passam fome no mundo? E aí eu acrescento, e o Brasil? Hoje, outro dia eu vi uma informação de que pelo menos 10 milhões de pessoas, né, esses números cheios são sempre aproximados, cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil têm dificuldade para terem alimentação regular, ou seja, passam fome, não é? Você confirma esse número no Brasil e no mundo? Dá para ter assim um número aproximado do último levantamento de quantas pessoas têm carência alimentar, passam fome hoje no mundo? Sim, nós temos um levantamento porque nós utilizamos tecnologia online praticamente e temos dentro do WFP hoje, se não fosse a tecnologia, seria muito difícil conseguir atender todas as populações. Então nós temos mapas apontando para locais que têm maior vulnerabilidade, onde está a fome. Então está tudo em tempo real sendo monitorado e sendo adaptado aos controles. O mundo hoje ele tem em torno de quase 700 milhões de pessoas que estão passando fome. Aí a gente pensa, 700 milhões, não, são mais do que 3 populações completas do Brasil. Né? E a grande maioria dessas pessoas são mulheres e crianças. Por que mulheres e crianças? Porque a maioria dos homens largam as famílias quando estão nessa situação e vão tentar a vida sozinhos, ou entram até nesses grupos de milícias em várias regiões e deixam a família. Quem fica cuidando dos filhos e cuidando da terra são as mulheres, né? E aí quem são os maiores afetados são eles, mulheres e crianças. Então é uma tristeza muito grande. Aqui no Brasil, o último número que saiu agora ainda, logicamente esses números todos são de estatísticas ainda anteriores à Covid, não entraram ainda a Covid, não é número de 2020, mas estatísticas de 2019, mas aqui no Brasil, do IBGE, foram 10 mil, o número que você se referiu, foram 10 milhões e 300 mil pessoas. Tem crescido nos últimos 5 anos no número de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Então é algo muito preocupante, acende o sinal amarelo, né, de que alguma coisa deve ser feita e ainda há tempo de reverter esse quadro. O Brasil saiu do mapa da fome, existe um mapa que é feito pelas agências das Nações Unidas todos os anos, e o Brasil não aparece mais nesse mapa da fome, porque diminuiu a menos de 5% da população, ainda no ano de 2014, que estão em situação de fome. Mas, se continuar aumentando esse número, brevemente, talvez, volte a constar. Então, é importante esse alerta. Eu falo isso não é para que as pessoas fiquem... Tem muita gente que fica zangada, mas isso é um alerta.
é um alerta de que algo deve ser feito para que a gente não volte, o país tão rico, nona economia do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que tem um agronegócio gigantesco, não pode ter gente passando fome no nosso país. Então, dá para reverter esse quadro, dá para trabalhar em conjunto, dá para ter união para voltar aos patamares de 2015, antes de começarem as crises econômicas, mas para isso tem que ter união, tem que ter um trabalho conjunto de governo federal, estadual, municipal, iniciativa privada e a população. Daniel, só lembrando que essa pergunta, diga, Zaidan. Dizer que foi feita aqui, se eu estou enxergando bem, é PA, né? PA. Que aqui pelo YouTube fez essa pergunta a respeito do número de pessoas passando fome no mundo. A gente... Diga, Daniel. Não, é exatamente isso. São números, né, terríveis, e que hoje estamos trabalhando enormemente, firmemente, para resolver, porque a fome é um problema que tem solução, que dá para resolver. Mas para resolver o problema da fome tem que ter interesse político. Eu agora faço uma alusão à questão da vacina da Covid. Nunca houve no mundo uma vacina com menos de 2 anos, 2 anos e meio. E nós vamos conquistar uma vacina em menos de 1 ano. Começou em março a trabalharem a vacina. E hoje nós já estamos em etapa final em várias vacinas do mundo e fatalmente no início do ano já teremos uma vacina. E por que isso aconteceu? Porque houve interesse político dos países, laboratórios, iniciativa privada para resolver esse problema. Como o ser humano bota o foco para a solução de problemas, ele consegue resolvê-los. E a fome não é diferente. Se nós tivermos interesse político de resolver o problema da fome no mundo, no Brasil ou qualquer outro país do mundo, nós vamos resolver. Perfeito. Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome da ONU. Parabéns pelo prêmio, vocês são muito responsáveis por tudo isso e a gente vai ter outras oportunidades para conversar aqui. Daniel, um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado a todos.